Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Imóveis Lifecast. E hoje a gente está aqui para receber um convidado externo, né? O meu grande amigo, meu parceiro, meu colega aí, já, sei lá, uns bons quase 10 anos, né? Então, Cristiano Maia, seja muito bem-vindo, é uma satisfação te ter aqui conversando conosco hoje. Esse ano, Roger, completa 10 anos, né? Exato. Para mim é uma honra estar aqui no teu programa. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, trazer conteúdo de alto valor para os nossos corretores, donos de imobiliárias, para todo mundo que está aqui dentro do mercado imobiliário querendo fazer a diferença na vida de clientes, na vida das suas famílias. Então, parabéns por essa iniciativa. Para mim é uma honra estar aqui presente e quero parabenizar também por esse estúdio maravilhoso, muito bacana. Eu tenho certeza que hoje vai ser um papo de alto nível. Legal. A gente está aqui com os nossos parceiros aqui da Sonido Produtora, né? São eles os responsáveis aí por nos acolher, né, Cris? E obrigado pelas tuas palavras, né? Essa foi a intenção, esse é o intuito do podcast, trazer conteúdo, trazer material relevante e que possa impactar positivamente o pessoal do mercado, quem já é do mercado e quem pretende entrar no mercado também, assim conforme a gente já deu uma abordada no episódio passado. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, Cris, eu vou aproveitar e apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história do Cristiano, ou das referências do Cristiano, né? O Cristiano é corretor de imóveis há 22 anos, né? Bastante tempo, trabalhando aí com equipes de alta performance desde 2009, né? É sócio, diretor da Foxter Companhia Imobiliária, referência no nosso mercado imobiliário aí em Porto Alegre. Então, se tiver algum atributo aí na minha relação que eu tenha esquecido, fica à vontade para complementar. Mas o que é importante? Vou tomar a liberdade de chamar o Cristiano Maia de Cris, né, durante a nossa conversa aqui. Não, acho que não tem problema, né? A gente já trabalha há 10 anos junto, né, Roger? Pro pessoal não estranhar, né? É mais do que parceiro, a gente acabou formando uma amizade ao longo desses anos. Aí. É isso aí. Legal, bacana. Bom, e aí falando sobre essa questão do Cris ser corretor há tanto tempo, há 22 anos, eu vou confidenciar, né? O Cris já falou que a gente é amigo, então eu tenho confidências aqui para fazer antes, né? O Cris teve um perfil empreendedor desde jovem, desde novo, né? Tem uma coisa muito peculiar, né? O Cristiano nunca teve uma carteira de trabalho, né? Sempre trabalhou nesse nosso mercado. Procede isso aí, Cris? São 22 anos no mercado de trabalho. Estou com essa carinha de jovem, mas tenho 40 anos já. Mas foi sempre muito positiva a trajetória, né? Olhando para trás. Mas é um desafio, né? Empreender. Hoje tem muito mais ferramenta. Acho que a gente vai abordar um pouco disso ao longo do episódio. E tu vai abordar ao longo dos teus episódios aí. Certamente. Do Lifecast. É, isso aí. Bom, então a ideia é a gente fazer um bate-papo aí também, seguindo aquela máxima do nosso podcast ali, que é algo leve, descontraído, numa linguagem aí que fique tranquila para todo mundo, como se a gente estivesse numa mesa de bar com água, né? Com água. Mas falando nesse podcast aqui, a gente abordar a jornada do corretor de sucesso. Boa. Né? Que é algo que está bem latente nesse momento, assim, com bastante ênfase, né? E aí pensando nesse cenário, assim, de falar dessa jornada, o que tu imagina nesse primeiro momento, assim, que vale a pena a gente ressaltar o que seriam atributos e situações do corretor hoje com esse perfil? A gente sempre fala que o corretor de imóveis, assim como qualquer profissional, precisa se atualizar, né? Então, muito diferente do que era no passado, quando eu comecei lá no ano 2000 para 2001, era um cenário onde não existia, por exemplo, o portal imobiliário. Eu digo até mais, a imobiliária familiar não tinha um site que fosse um site onde eu exibia imóveis de uma maneira que hoje a gente enxerga. O próprio CRM de organização dos imóveis não existia.
existia o começo de CRMs do mercado imobiliário, mas as grandes operações imobiliárias não tinham acesso a isso, ou melhor, a grande parte das operações imobiliárias não tinham acesso a CRM. Então, só para ter uma ideia, naquela época o corretor de imóveis não precisava mexer no computador como hoje precisa. Então, aí é uma óbvia evolução. A gente pode falar de fotos imobiliárias, a gente pode falar de especialização, acho que é bem importante. Especialização, contrato de compra e venda, há 20 anos atrás, era feito pelo corretor de imóveis ou por uma secretária que trabalhava no escritório. Há 20 anos atrás o pessoal batia o contrato, né? Vamos bater o contrato. Isso, vamos bater o contrato, exatamente. Não tinha toda uma due diligence que hoje em dia é necessário que se faça para fazer um negócio que dê segurança, não só para quem está comprando, mas para quem está vendendo e para o corretor de imóveis que está intermediando. Então, hoje em dia, não é o corretor de imóveis mais o responsável por fazer uma minuta de contrato de compra e venda. Tem que ser um advogado, especialista em direito no mercado imobiliário. Então, isso é um dos itens. A gente pode falar bastante, mas acho que ao longo das próximas questões a gente pode abordar mais. A gente vai abordando. E tu citaste um negócio interessante aqui que pode ter passado meio despercebido. O Cris falou na empresa, na imobiliária familiar. Por quê? Porque ele é filho de corretor, né? O teu pai tinha imobiliária, né? Durante bom tempo, aí eu não sei durante quanto tempo, mas... Foram 24 anos, tinha uma imobiliária em Porto Alegre e ele começou no mercado, acho que em 1970, né? E, enfim, corretor de imóveis, depois administrador de empresa, administrava condomínio, locação. Hoje está aposentado, graças a Deus, mas continua utilizando os ensinamentos dele e de todas as outras lideranças que acabei trabalhando em conjunto. Mas é um mercado totalmente diferente, mas também ele tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Sem dúvida. Muita oportunidade. Se a gente olhar desde das etapas de conseguir preparar bem o imóvel e levar clareza para o comprador, imagina como era feito há 20 anos atrás. A única clareza que a gente levava para o comprador antes de visitar o imóvel era 6 linhas do jornal do Classificados Dominical. Então era essa clareza que se tinha para o consumidor, que perdia tempo indo até o imóvel para olhar e só na fachada do prédio já desistir no primeiro momento. E eu acho que nesse ponto assim, a gente vai para um caminho que eu acho interessante a gente falar, que é recapitular um pouco de como foram esses 20 últimos anos do mercado imobiliário, assim, o que a gente tem, ou o que tu pensa como principais mudanças assim, salientes ao longo desse período que vale a gente falar um pouquinho e abordar um pouquinho mais. Tem um ponto que eu acho que é mega importante para todo mundo, né? Antes, o papel do corretor era muito mais de filtrar os imóveis de acordo com o perfil do cliente, fazer essa seleção de imóveis e mostrar esses imóveis para o cliente. Hoje, com acesso às informações que o cliente tem através dos sites de imobiliárias, dos portais imobiliários, com imagens, óbvio, o cliente consegue fazer essa seleção sozinho. Sem dúvida. E aí faz com que muitas vezes a gente tenha que chamar a atenção dos profissionais, dos corretores, né? Se essa não é a função principal, selecionar imóveis, e era a função principal, uma das funções principais há 20 anos atrás, para não fazer o cliente perder tempo, né? Para melhorar a jornada de compra, qual é a função hoje, né? Do corretor de imóveis? Qual seria o principal papel dele? Qual é o papel hoje? E isso é uma pergunta assim, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Só pesquisar imóvel e oferecer para o cliente está longe de ser o papel principal e o papel diferencial do corretor. O que eu enxergo assim como uma das questões principais, que pode parecer meio subjetivo, é conseguir prestar toda a clareza, levar toda a clareza do processo de compra para o cliente que está adquirindo, seja o primeiro imóvel ou está adquirindo seu 5º imóvel. Muitas vezes esse cliente que já adquiriu 5 imóveis na vida, ele vai ter um pouco mais de ideias de como funciona, mas muitas vezes não. Muitas vezes a profissão é, vamos lá, um médico, um dentista. Não, e ele não tem obrigação de ter esse conhecimento. Não tem. E principalmente, olha, vamos lá, o prazer muito grande está em comprar imóvel. Né? Sem dúvida. O prazer não é vender especificamente o imóvel, né? Até porque às vezes a gente se apega ao imóvel, o cliente se apega normal, natural, eu também sou assim. Então,
para não transformar esse prazer e essa coisa boa de comprar um imóvel em um pesadelo ou em um momento que a pessoa fique cheia de inseguranças, precisa ter um bom profissional do lado, um bom corretor de imóveis, tenha, óbvio, clareza do processo e consiga transmitir essa clareza para o cliente para explicar, olha, essa etapa agora é uma etapa, vamos lá, uma etapa de negociação. Agora vamos negociar o imóvel, mas qual é o valor que eu vou comprar esse imóvel? Muitas vezes o comprador faz uma proposta muito abaixo porque ele tem medo de sair perdendo na negociação. Isso é fato. Não, e uma coisa que tu está dizendo que eu acho que é legal, que as informações, os conteúdos se conectam. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós abordamos no episódio passado falando da responsabilidade do corretor perante o cliente, indo dar o quê? Confiança, segurança. Então... Está indo conectando muito com o que tu está dizendo agora. Perfeito. Né? É isso aí. Se não levar essa transparência, e aí por óbvio, segurança sempre. Se não levar a transparência, fica difícil. E muitas vezes é óbvio, né? Para nós corretores, é óbvio que funciona assim, né? Mas o cliente não sabe. Se a gente partir do pressuposto que ele já sabe, a gente vai perder aquele negócio ou vai perder a oportunidade de prestar um serviço de qualidade. E se a gente continuar assim falando nesses últimos anos do mercado imobiliário, me vem à cabeça uma série de mudanças na forma de trabalho do profissional. Né? Há 20 anos atrás, eu não estava no mercado, mas as pessoas trabalhavam de uma determinada maneira. Né? Há 10 anos atrás se trabalhava de outra maneira, há 7 de outra, há 5 e assim sucessivamente. E hoje, pensando nessa questão que é o nosso foco aqui, que é a jornada do corretor, ele está com um perfil muito mais tecnológico, muito mais ligado a questões ali, para a gente dizer, em real time. Né? As coisas estão acontecendo muito mais rápido, numa velocidade muito mais rápida. Né? E nesse sentido assim, das coisas estarem acontecendo numa velocidade mais rápida, ou dos proprietários ou dos clientes terem uma gama de informações muito maior, né? Porque a gente vê, o cliente chega até o corretor sabendo muita coisa. Né? O que tu veria assim, como um posicionamento em que esse corretor teria a capacidade de ter mais sucesso enquanto posicionamento, quer seja mídia social, redes sociais e tudo mais que tu julgue interessante e relevante mencionar aí? O básico, assim, o corretor, vamos lá, o corretor de imóveis, ele ter uma boa apresentação. A boa apresentação de 10 anos atrás, ela estava ligada ao carro, né? Ter um bom carro. A boa apresentação, por óbvio, está super bem vestido, no caso, os homens, né, de terno e gravata, né, tá muito bem alinhado, as mulheres também, né? Não que não continua, só que não é mais o terno e gravata, no caso, para os homens, que é onde eu posso falar mais com propriedade. Mais propriedade. Não é mais terno e gravata. Daqui a pouco não vai ser uma camiseta, também que nem eu estou hoje, mas uma camisa, né? Uma camisa solta, um pouco mais informal. Mas quando a gente fala de apresentação, onde é que ocorre o maior volume de visualizações? Onde é que a gente aparece mais? Não é no dia a dia. Dificilmente a gente encontra mais do que 10 pessoas no dia, pessoas do relacionamento, né? Dificilmente, raramente, 5 pessoas. Raramente. Mas na internet pode ter certeza que vai aparecer para 100 pessoas, 500 pessoas ou mais, depende do teu relacionamento. Então, é lá que a festa acontece, né? O pessoal brinca, é lá. E como é que tu vai para uma festa? Tu vai bonito, né? Não, vai bem arrumado. Bonito arruma, é mais né? difícil, mas vai bem arrumado. É bem arrumado. Né? Não vai com... Não é postar qualquer coisa. O corretor de imóveis, ele tem que cuidar muito da sua imagem dentro das redes sociais, seja Instagram, Facebook ou até TikTok, para quem tem. A própria WhatsApp, muitas vezes as pessoas enxergam somente como um comunicador interpessoal, né? Mas não é. Ele é praticamente uma rede social hoje também. Tá? Então, a foto de perfil ela tem que transparecer aquela imagem que tu quer passar da tua posição enquanto profissional. Confiança, isso aí, confiança, para gerar confiança. Imagina só, vamos lá, um imóvel, o ticket médio aqui em Porto Alegre, que a gente acaba vendendo na imobiliária, é R$500 mil.
500 mil reais, pô, é um patrimônio, né? O maior patrimônio da vida dos clientes, Meio seja milhão, comprador ou vendedor. E aí vai conversar com o comprador e tá lá uma foto, de repente, na beira da praia, dentro de um outro contexto. Não que não possa ter, mas o corretor de imóveis ele tem uma responsabilidade um pouco maior. Já começa errado, né? E não é para ser a foto bonita, estar bonito, é a foto estar transmitindo segurança. E no final do dia, imagina, são 500 mil reais que está colocando lá dinheiro em cima da mesa para comprar um imóvel. Muitas vezes vai dar 100 mil de entrada, 50 mil de entrada, mas é 50 mil reais. Ninguém quer perder isso. Começa a pensar que pô, aquele profissional, aquela profissional que está me atendendo tem uma foto assim, assim, assado. E aí a gente sabe que quando conversa com uma pessoa no Instagram, no WhatsApp, vai aparecer, vai ofertar aquela pessoa como amizade no Instagram e no Face, porque pertence a todo o mesmo grupo. Vai aparecer também o perfil da rede social e, dependendo do perfil, o cliente pode muitas vezes nunca mais voltar a responder um WhatsApp, nunca mais atender um telefonema. Por causa disso. Eu acho que tu colocou num ponto interessante, que é a foto, em tese, tu não tem que estar bonito, tu tem que estar passando credibilidade. Porque é isso que o cliente quer, né? Credibilidade e confiança. Isso aí. Sentir-se. Tem uma frase, eu não vou lembrar, enfim, eu ouvi num curso, tá? Que fiz na Perestroika muito tempo atrás. Mas era assim, ó, hoje em dia a gente está cansado do parecer ser. E a gente aqui está falando, claro, de parecer, transmitir segurança. Não basta parecer ser honesto e parecer ser um bom profissional. Tem que ser. Que daí é a parte mais importante, inclusive. Mas não adianta só ser e não parecer ser. Ser uma pessoa que vai conduzir um negócio com habilidade, ser um profissional que cuida muito dos processos, que sabe muito como funciona o mercado imobiliário e está lá com uma foto ruim. E tem ótimos profissionais, assim, que são pessoas muito boas, só que não se posicionam nas redes sociais, ou minimamente no WhatsApp, não se posicionam da maneira. E aí vai, só para terminar a história do WhatsApp, o português bem escrito. Né? Existe técnica de PNL, que é outro item mega importante para todo profissional hoje. Tem pessoas que fazem isso de forma natural, que é ótimo, né? Mas quem não consegue fazer isso de forma natural, tem cursos para fazer, para entender o rapport, né? Para entender como que cada pessoa prefere a sua comunicação. Se tem um cliente que gosta de ligar, eu não vou ficar mandando mensagem de texto, muito menos de áudio, eu vou ligar para ele. Muito legal. A gente falou, a gente abordou isso aí rapidinho, claro, com muito pouca propriedade, assim, mas passamos por isso. Falamos isso. É fundamental. Tem coisa que não adianta inventar a roda, né? Se a pessoa gosta de conversar sempre às 7 horas da noite, porque saiu de um dia inteiro de trabalho e é naquele horário, eu não vou querer chamar ela no outro dia às 8 da manhã. Eu tenho que responder para ela às 7 horas da noite. E isso aí tem muitos profissionais que fazem isso de forma automática, que pode parecer básico, tá? E a gente, tô lidando com isso há 20 anos e com equipes de alta performance desde 2009. E aí tem profissionais e profissionais. Os profissionais começam de uma forma, cometendo erros básicos, e aí é um pouco do básico que a gente está falando aqui, e depois se desenvolvem uns profissionais muito diferenciados. Por quê? Porque estão com a cabeça aberta a aprender, estão com espaço para aprender. E a profissão de corretagem, meu pai me falou uma vez, a gente está sempre aprendendo. Se tem uma profissão que está sempre aprendendo, e não é sempre aprendendo o processo lá junto ao registro de imóveis, apesar de nós somos um país que tem muita burocracia, tem muitas os processos nuances, mudam, os negócios não são iguais, né? Independente disso. Além de aprender aí, a gente aprende porque a gente vai ficando mais velho. E a gente vai entendendo os anseios do próximo, né? A gente vai entendendo o comportamento humano. E é um negócio. Muitos profissionais falam que sou psicólogo também, eu sou psicólogo. Sim, todo mundo é um pouco. Existe um relacionamento, existe um respeito as ânsias os anseios das pessoas, a gente tem que ter esse respeito, tem que entender. E isso aí é uma arte que dá para ser desenvolvida. Ninguém começa já sabendo tudo, pelo que eu vejo aí, pelo que eu já passei. Sem dúvida mas ele é um mercado, assim, para quem entra, que não tem mar calmo, né? Ele é sempre agitado, sempre tem movimentação. É porque tem o ditado aquele, né? Mar calmo não forma bom marinheiro, né? É isso aí. Então, em contrapartida, ele é um mercado que... Eu vi o primeiro episódio, né? É um mercado que... Gente, mercado que gera muitos frutos financeiros,
com certeza, muitos frutos financeiros para quem se dedica, encara como profissão e entende que é necessário aprender a cada mês, dia, ano que passa, mas também nos permite amadurecer e crescer como um indivíduo, como ser humano, Exato. porque a gente conhece muita gente. Hoje mesmo já assinei uns 3 contratos no escritório e casualmente eram contratos físicos. Outra coisa que mudou, os contratos hoje, a maior parte deles não são mais físicos, não se assina mais contrato, né? E tu bem sabe, mas para todo mundo que está aí vendo, os contratos são digitais. 70%, 80% dos contratos são digitais. Exatamente. Então, mas enfim, voltando, tinha uns clientes assim, tu vê um olhar, né? Tu vê o brilho no olhar de quem está comprando, a satisfação, às vezes não tem tanta satisfação para quem está vendendo, mas é necessário, a pessoa precisa vender porque está precisando de dinheiro, precisa vender porque, lá sei eu, tem que dividir patrimônio, né? milhões. Ou até para viajar, está mudando a vida. Ou para fazer um downgrade, mas gostou tanto, viveu aquela casa, como é que é? A síndrome do ninho vazio, né? A gente já viu tanto isso, até juntos em algumas negociações, famílias inteiras, 3, 4 filhos, casas lindas, maravilhosas na Zona Sul aqui da cidade, de Porto Alegre. E aí os filhos crescem, né? E aí, claro, constituem suas famílias, saem de casa e fica aquela casa grande e vazia. Olha quanta memória não se tem de quem está vendendo a casa nos pais, né? Quantas referências. Né, sentimentais. E aí vou chegar lá, nós aí, corretor de imóveis, mas tenha 20 anos de experiência, sei avaliar imóvel, vou falar que o imóvel dele não vale 2 milhões, não vale 3 milhões, vale 1,5 milhão. Não é assim, a gente tem que ter tato, sensibilidade, compreensão. Exato, né? exato. Então, Muito enfim. interessante. Falando do profissional, né, desse profissional que está aí, como a gente falou, nas redes sociais, que está com essa presença atual, né, a gente crê que está surgindo uma nova geração, uma nova safra de profissionais, de corretores de imóveis, quando a gente fala profissionais, muito mais antenados no aspecto divulgação, no aspecto marketing, nesse cenário assim que eu te pergunto, tu crê que essa forma de trabalho muito mais presente nas redes, muito mais presente em marketing digital, pode ser uma grande ferramenta para o futuro, assim, do envolvimento para esse profissional? Olha só, tem várias visões que a gente pode olhar, tem várias camadas dessa conversa, mas por que ocorre esses profissionais que a gente vê? Todo mundo que está aqui assistindo vê lá na sua timeline, seu feed do Instagram patrocinado, anúncio patrocinado, né? Que é um pouco a gente tem tá uma série de referências assim de profissionais muitos, com bastante... Por que é feito isso? Por que eles fazem isso? Porque eles precisam ter acesso a clientes. Eles precisam captar clientes porque é disso que vive o corretor de imóveis, para que clientes entrem no funil de vendas, né? Entrem para olhar o imóvel e tudo mais. Então, muitos profissionais fazem isso e é necessário que façam quando não tem uma fonte de geração de leads, né? Que é o que a gente chama, quando não tem essa fonte, porque não está trabalhando em parceria com uma imobiliária que tem capacidade de gerar lead ou porque não tem um relacionamento com pessoas de alto poder aquisitivo ou com poder aquisitivo de compra imóvel, é necessário fazer isso. E é uma ótima ferramenta. A gente chama, eu chamo, o meu sócio também, que o Felipe, ele trouxe um termo na época que é a democratização do acesso em massa aos clientes compradores, né? Que antigamente era pelo jornal somente, aí precisava ter um investimento mais alto, depois os portais também precisa ter um investimento alto, ter um site robusto, bom, que precisa de um investimento mais alto ainda. Gigante. Não tem nada disso. Tem que fazer nas redes sociais. E bacana, e é legal, tem que fazer, faz. E é importante. Ele precisa ter um equilíbrio, daí na outra camada que a gente pode trazer aqui, precisa ter equilíbrio em... O corretor de imóveis, ele não precisa ser o melhor, não precisa ser um apresentador de imóvel fantástico, né? Ele precisa ser um corretor de imóveis fantástico que demonstre segurança e leve clareza para o cliente. No momento que ele está na internet fazendo esse tipo de exposição, ótimo, ele está captando clientes, ótimo. Ele está apresentando muito bem o imóvel, ótimo. Ele também tem que ter as skills de conduzir aquela negociação, de conduzir aquele processo de compra e venda e de finalizar também da mesma forma como ele começa lá na internet fazendo uma imagem fantástica do imóvel. Sensacional. Não é? Então ele tem que seguir na mesma, senão vai só parecer ser, né? E eu estou falando isso porque já vimos alguns profissionais assim, na internet com uma maior trânsito, olha. Sim, falando bem, ótimo, eu acho que é um primeiro passo, mas não pode parecer ser somente, tem que ser, né? Tem que ser, né?
Então, mas ele é um caminho muito bom e louvável. E é bonito também, o pessoal se puxa fazendo vídeos lindos, né? Foi justamente pensando nisso que eu te fiz esse questionamento, assim, por lembrar de algumas situações de profissionais, mais ou menos com essa característica aí que tu falou. Mas também pensando nessa questão aí desse tipo de profissional, dessa forma de trabalho, a gente pensa que também esse profissional vai estar agregando ao mercado, né? Ele certamente tem algo a agregar para o desenvolvimento do mercado. Sem né? Nesse sentido, assim, o que tu vê como, de repente, principais potenciais que serão alavancados com essa forma de trabalho e com essa contribuição desse tipo de profissional? Quando a gente está no Instagram, por exemplo, ou no Face, a gente não está procurando imóvel. Ninguém, vou procurar um imóvel para comprar, eu não vou para o Face nem para o Insta. Então, eu acho que um dos pontos que traz esses profissionais que trabalham com vídeo, que fazem vídeos bonitos e que é muito show, uma das coisas que eles trazem de positivo para o mercado é estimular que pessoas que até então não queriam comprar imóvel, ou pelo menos não tinham parado conscientemente e buscar imóvel, eles olham um imóvel bonito, lindo, vou imaginar um imóvel com vista para o Guaíba, no meu caso, uma vista para o Guaíba, que eu gostaria muito de ver, né? Uma vista para o Guaíba, um espaço gourmet fantástico, uma churrasqueira linda. Opa, pô, que lindo, eu olho o preço, porra, não sabia que era, lá sei, o preço X, pensei que era muito mais caro. Opa, me despertou interesse em comprar imóvel. Então tá aí um belo de algo positivo. A ideia seria como se ele acessasse desejos que aquelas pessoas não sabem que elas possuem. Exatamente. Ele acessa aqueles desejos ocultos, por assim dizer. Do subconsciente, ou do subconsciente. Que é legal e é importante. Eu acho que esse é um papel bom até das redes sociais, que também vem muito forte com o consumismo, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje, é isso, né? A gente está lá, se a pessoa tem... E o lar é uma das melhores... um dos melhores mercados, assim, né? A gente está lidando com um lar, né? Um direito universal, né? Com um lar. A gente está lidando com família, que... Para mim, e eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, tenho certeza, para ti eu tenho certeza que te conheço há bastante tempo, família é a coisa mais importante que existe. Na realidade, essa. Então, simplesmente onde a família está, onde a família se encontra, a família curte, vive momentos. Então, legal despertar esse interesse das pessoas que até então não tinham se dado conta que querem comprar imóvel e compram. E além disso, que é o que a gente comentou em outro episódio, tu tá lidando ali com, certamente, na maioria das vezes, com o maior bem que aquelas pessoas vão transitar ao longo da vida delas, em termos de valor, de valuation ali, é o imóvel dela, a casa dela, ou também para ter esse sentido, né, o habitat familiar, que era o que tu estava dizendo agora, né? Para o corretor de imóveis que faz esse trabalho é muito positivo também, tá? Eu acho que a rede social, ela veio em voltando lá naquela primeira pergunta, ou segunda pergunta, é uma das modificações mais visíveis aí, não só no mercado imobiliário, mas na sociedade, mas ela é positiva, que dá uma vitrine para o bom profissional se expor. Para o bom profissional passar a imagem. Tem bons profissionais que vendem menos imóveis pela internet, mas se vendem mais pela internet. Porque tem várias linhas aí de pensamento, mas uma delas, e eu também concordo, que antes de comprar o imóvel, o cliente compra o corretor. Claro, o corretor é... eu não vou dar o próximo passo em visitar um imóvel com um corretor que não conseguiu transmitir segurança. Então, o corretor precisa se vender antes. Então, o cliente compra o corretor ou a corretora e depois vem e vai em busca do processo de venda. Concordo em gênero, número e grau. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. E aí, a gente estava falando aí de tecnologia, de rede social, de perfil e jornada de corretor. Tem uma pergunta que é uma pergunta muito forte. É uma pergunta aí não nova, mas que conforme o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais tratando com esse ferramental tecnológico no dia a dia, ela fica mais forte, ela fica mais latente. O pessoal, tu tá rindo porque eu já estou imaginando que tu já sabe qual é a pergunta que vem. A pergunta é:
a atividade do corretor, o papel do corretor. Essa atividade vai acabar? O que tu pensa disso? Ela está em extinção? Fala um pouquinho dela aí na tua opinião. Isso é pauta antiga, né? Em 2018 eu gravei um podcast, fui convidado para o podcast do Grupo Zap na época, em Mobcast, episódio 4. E fizeram essa pergunta. 2018, ó, são 4 para 5 anos já agora. 4 para 5 anos. E aí pode ir lá verificar. Extinção é palavra forte, né? Dizem Fortíssimo. Que o ser humano está em extinção já faz algum tempo. Mas o grande ponto aqui, ou vai entrar em extinção, né? Mas o grande ponto aqui é que, óbvio que o corretor de imóveis, o papel humanizado na transação imobiliária, não vai terminar. Não vai ser substituído por qualquer máquina, ou qualquer app, ou qualquer celular, vamos chamar assim, para simplificar. Não vai. O que vai acontecer, o que já está acontecendo, é os corretores, alguns perfis de corretores de imóveis que não se atualizaram no tempo, esses infelizmente estão entrando em extinção, vamos falar assim, porque não conseguiram acompanhar as mudanças. Não estou dizendo que é fácil acompanhar as mudanças. Não é fácil. Mas ele requer uma série de coisas. Vontade, requer ambiente, né? O ambiente, porque por mais que a internet tenha muito conteúdo, é difícil trazer esse conteúdo para a realidade do corretor quando ele está em operações imobiliárias diferentes, que diferem uma da outra, quando ele está trabalhando num nicho específico em determinado bairro ou cidade. É necessário que tenha, acho que todos nós precisamos muitas vezes de mestres nas nossas vidas, né? De lideranças, e é algo que às vezes a gente é carente dentro não só de empresas como na vida, enfim, inclusive na vida política. Então, se não tem ninguém trazendo e traduzindo essas mudanças, muitas delas tecnológicas, para a vida do corretor que trabalha no mercado há 30 anos, se não tem ninguém trazendo e mostrando, muitas vezes o ambiente no qual o corretor está inserido não consegue proporcionar essa atualização, né? Esse aprendizado, esse aperfeiçoamento ou adequação à realidade atual. Então, muitos corretores, sim, infelizmente, bons profissionais antigos acabaram não se adaptando. Muitas vezes se aposentaram mesmo, já tinham colocado muito dinheiro no bolso, né, se aposentaram. Outros mudaram de área, mudaram de ramo, mas com certeza o corretor de imóveis, o papel humanizado, o atendimento humanizado dos clientes, ele vai continuar e por muito tempo. O que a gente precisa é entender que está ocorrendo um processo de especialização. Lembra que eu falei sobre o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda era o corretor que fazia. Hoje não é mais o corretor, é o advogado. E é necessário que seja um especialista, a não ser que o corretor seja advogado mesmo, né? Especialista em direito imobiliário. As fotos dos imóveis. Quando começaram a ter fotos de imóveis, né, no CRM, em 2004, 2005, 2006, começou esse processo mais forte, era o corretor que tirava a foto do imóvel. Sim. Hoje são fotógrafos profissionais. Ainda existem corretores que se especializaram em tirar foto, né? Entendo, respeito, e é legal que tenha o conhecimento, mas a gente tem que entender também que as nossas horas dedicadas, elas custam, né? Então, se a gente começar a olhar para o nosso tempo com uma racionalidade maior, eu, corretor de imóveis, eu vou usar meu tempo naquilo que de fato vai fazer a diferença. A gente repete com alguma frequência, né, que talvez provavelmente nessa atividade, o maior bem do corretor, qual é que é? Tempo. É tempo, né? O corretor que souber canalizar, que souber fazer uma melhor gestão de tempo, ou que seja mais organizado, né? Pessoas mais organizadas tendem a ter melhores resultados. Exato, disciplina, né? Uma das características que eu também não falei, mas uma das características mais presentes nos corretores e corretoras de sucesso é a disciplina, né? Mas trazendo ainda essa questão de especialização, as fotos dos imóveis, de repente, em alguns casos, para alguns corretores, vai ser importante eles executarem esse serviço
para conseguir obter resultado, né? Mas será que não é mais importante ir almoçar com um cliente que está precisando, um amigo, cliente, ex-colega, parente, que está precisando de um aconselhamento para comprar um imóvel, para vender um imóvel? Será que não é mais importante tomar um café com o cliente, relacionamento, do que ficar tirando foto de imóvel? Né? Tem profissionais especializados nisso, fotógrafos especializados em fotografia imobiliária. Né? Então, enfim, ele é um assunto sempre complexo, mas é importante olhar para o seu tempo. Tem a lógica do Pareto, 20-80, né? 20% do nosso trabalho, muitas vezes, vai representar 80% do resultado. E o inverso também é verdadeiro. 80% que a gente faz só representa 20%. Então, a gente tem que tentar entender qual é o nosso 20% sempre. Como corretor de imóveis, eu acredito muito que 20% é relacionamento com clientes, vendedores e compradores. Né? E os 80% seria tirar foto, 80% seria cadastrar o imóvel para colocar no CRM, seja da imobiliária ou do CRM pessoal. Então, mas o que vai trazer o resultado mesmo, o pulo do gato, é o relacionamento e o estudo também poderia entrar dentro desse 20%, o estudo daqui a pouco de cláusulas contratuais, pelo menos para entender o básico, levar segurança, para entender outra coisa que é volátil, né? As taxas de financiamento imobiliário, taxas bancárias, né? Estou dizendo os juros bancários. Os critérios e variantes econômicas. Os critérios e variantes econômicas que tem muito a ver com, e mudou muito nesses últimos 2 anos. Mudou muito. A cada mês, a cada 3 meses, a cada semana, muitas vezes muda regras, taxas. E aí, o nosso cliente que está comprando, muitas vezes ele tem que buscar financiamento imobiliário. Se eu não der essa assessoria, quem que vai dar? Eu não vou fazer o processo burocrático junto ao banco. Eu já fiz muito lá no começo da carreira, fiz bastante, me levou a aprender como é que funciona, mas os meus negócios que eu faço, eu contrato pessoas para fazer essa movimentação. Um especialista. Especialista. Então, mais um item, especialista que antes eu, como corretor, fazia, não tem por que fazer. Não é ali que é o meu core, né? O meu core é relacionamento, intermediação, ou buscar muitas vezes o imóvel no perfil que o cliente quer. De fato, uma vez que eu possa não ter esse imóvel à venda comigo, eu tenho que buscar aquele perfil. E daí, para isso, eu tenho que saber quais prédios na cidade, então eu preciso visitar imóveis, quais prédios da cidade oferecem aquele perfil de imóvel. E não é só pela internet que tem como achar isso. Pela internet ajudou e facilitou, mas não está tudo lá. Muitas Exato. vezes tem informações que tem que ir em loco, né? Para conseguir enxergar e ver e conseguir melhorar o imóvel a ser ofertado para o cliente. Legal. Eu acho que, resumindo essa questão, a função do corretor de imóveis, ela não vai terminar, pelo menos durante um bom tempo. Enquanto a gente estiver envolvido nessa jornada, certamente, ela não corre o risco de acabar. E eu acho que tu colocaste uma coisa legal, interessante, que é o atendimento humanizado, essa parte do olho no olho, né, do corretor com o cliente, quer seja cliente comprador ou cliente vendedor, mas também a questão do profissional se cercar de outros profissionais especialistas naquelas micro áreas, micro ações que o processo venda de imóveis constitui, ele é composto, né, quer seja no fotógrafo, na parte jurídica, na assessoria disso ou daquilo, né, é fundamental ele estar alicerçado com esses profissionais que vão ajudá-lo, vão deixar ele ficar ocupado com aquilo que realmente importa. Eu fiz essa análise pela tua resposta, eu traduzi com isso. Esses profissionais que vão ficar trabalhando em conjunto, né? O fotógrafo, o advogado, o correspondente bancário, né? Que é quem organiza as questões burocráticas para financiamento, eles vão alavancar o resultado do corretor. Ele é todo um ecossistema para desembocar no processo final venda do corretor. Perfeito. Eu acho que essa talvez seja uma análise interessante. E nessa linha de corretor de imóveis vai ser substituído ou vai entrar em extinção, né? O corretor de imóveis ele precisa e deve ser o fiduciário desse negócio. Ele deve ser a pessoa e deve sempre ser o profissional que conduz, o profissional que é o mais importante dentro do processo de compra e venda. Meio que, assim como existe o médico da família, e eu tenho um médico
que foi o meu pediatra e por coincidência e também eu acho que um direcionamento acabou sendo o pediatra da minha filha. Legal. Então, e já vendi imóveis para ele, para a família, uma pessoa queridíssima, a família inteira. E ele é o médico, foi o médico da minha família durante muito tempo. O corretor precisa ser o corretor da família. Corretor da família, corretor da família, corretor que é indicado pela família para amigos, o corretor que é o corretor que atende a família inteira. É assim que tem que ser o corretor de imóveis, na minha visão, e acho que na visão de qualquer profissional que se dedica e briga pela profissão. Quando falaste no começo que meu pai era corretor, né? Eu corretor, mas aposentado. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira, né, de corretor de imóveis é uma profissão digna, essencial para a sociedade e uma profissão que gera muitos frutos, não só financeiros, mas de aperfeiçoamento e crescimento pessoal e espiritual, inclusive. Porque a gente precisa ter muita resiliência, a gente precisa se preparar muito espiritualmente. Lá no nosso escritório, a gente sabe que toda terça-feira a gente tem um encontro, né, com mais de 180 corretores, e ao final desse encontro, nos últimos 10 minutos, a gente faz uma meditação. Né? Não é guiada por mim, nem por ti, é guiada por um profissional top, especialista. Que é especialista. Uma meditação de 5 a 10 minutos. Por quê? Porque é necessário a gente olhar para a questão espiritual. É fundamental. E não se fala muito em outras profissões, nem na nossa profissão se fala muito, mas é algo importante para a vida. A gente precisa, dado a quantidade imensa de estímulos, a quantidade imensa de coisas que ocorrem, e aí a gente acabou de ser de uma pandemia, então não preciso dizer mais nada, a gente precisa se preparar. E na corretagem não é diferente. Né? Coisa boa é que a gente tem muitos bons profissionais. Felizmente. Felizmente. E isso que tu comentaste antes, eu acho que é essencial, que são os fatores positivos, os benefícios e aquilo que faz a gente se envolver tanto e gostar tanto dessa atividade. Né? Porque, e aí tem um comentário aí que o pessoal mais antigo costumava dizer, hoje cada vez a gente ouve menos, né? Mas que a corretagem é uma cachaça. Né? A gente já ouviu isso bastante. Hoje em dia está menos, porque a gente tem que acabar cuidando do que pode falar, o que não pode falar hoje em dia. Mas dá para entender. A gente que trabalha com vendas e vitórias, né? Todos gostam. Independente de profissão, ter vitórias, conquistar uma formatura, no esporte, né? Fica mais claro ainda. E nos negócios também, a vitória. E a gente tem o costume de tirar fotos, né? No momento que a gente faz vendas, né? Os registros. Né? E dá para olhar no olho de todos, assim, raríssimas exceções, brilhando. E aí não é assim o dinheiro. Dinheiro, claro, é fundamental. Mas ver a satisfação e clientes que se lembram do corretor. Estava conversando com um corretor top na imobiliária agora, antes de ir para cá. E, clientes já indicou para 3, 4 pessoas e clientes jovens, né? Vai ter muito cliente pela frente, esse profissional top. Vai ter muito cliente pela frente. Por quê? Porque ele dá um atendimento top, daí os clientes gostam. É que nem filme, né? A gente não indica filme, indica uma peça de teatro, indica uma praia que foi e gostou, indica um local que foi viajar. Todo mundo indica boas experiências. Se tu tiver uma boa experiência, uma experiência positiva, não interessa o cenário. Tu sempre quer compartilhar com quem tu gosta. É um dos principais, para alguns corretores, é um dos principais fontes de captação de novos clientes, a indicação. Mas claro que tem muitos corretores que pedem indicação para os seus clientes. Gostou do meu atendimento? Adorei. Me indica. Tem profissionais que são mais ativos solicitando indicações, tem profissionais que são menos ativos, mas tem vários profissionais que recebem diversas indicações e grande parte das vendas do ano desse profissional vem de indicação. E é uma bola de neve. Indica, mas para indicar tem que prestar um serviço de altíssima qualidade, né? Bom, a dica é, pessoal, não tenham vergonha de pedir indicações. Não tenham essa vergonha. É isso aí, perfeito. E é um costume, eu pelo menos vi muito isso acontecer fora do país, né, nas incursões lá para estudar o mercado americano. E aí, olhando para cá, a gente vê que diversos profissionais já fazem também. Mas lá nos Estados Unidos ele acaba sendo até uma indicação, em alguns casos, remunerada.
Né? E aqui também tem algumas pessoas que fazem isso. Elas pedem indicações, por exemplo, indicação um gerente de banco, né? Indica um cliente, um gerente, um profissional que trabalha na área de seguros. E não tem problema nenhum. A gente tem que olhar com clareza para isso. Se é um bom profissional e a gente conhece, a gente tem mais a que indicar. Eu já indiquei diversas pessoas profissionais porque eu gostei do trabalho. De N áreas, né? De N áreas. Que te presta algum serviço que tu acha que o serviço do camarada é bom. É uma fonte de captação de clientes, assim como a rede social é uma fonte de captação de clientes, assim como anúncios pagos em determinados portais é uma fonte de captação de clientes, assim como trabalhar em parceria com uma imobiliária que gere bastante clientes é uma fonte de captação de clientes, trabalhar em parceria, e assim vai. Sim, além do fato de tu estares aumentando o teu network, tá criando mais relacionamentos, a tua teia de parcerias e relacionamentos está aumentando e dando força para ela, né? Mas muito legal, muito bacana. Bom, Cris, eu acho que a gente vai chegando ao final. Aí eu queria muito te agradecer. Eu acho que o papo foi sensacional, né? Foi muito legal a gente ficar conversando e ficar te ouvindo, ficar aprendendo, né, contigo, com essa troca aí de conversa. Vou deixando aqui já registrado que os nossos microfones estarão à disposição, estarão abertos aí para outras oportunidades, quando tu quiser, ou quando a gente desenhar essa parceria, tu fica à vontade para vir aí. Foi um prazer aí, né? Cara, foi muito boa mesmo. No começo a gente fica nervoso, né? Mas a gente conseguiu tocar vai direto, soltando, vai soltando com água, né? Mas o legal é que a gente, sinceramente, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Tu também é, porque eu sei que tu gosta, né? E a gente está falando de um assunto que é nosso dia a dia. Exato. E eu acho que vai trazer vários insights para quem está nos assistindo, em todos os níveis, seja corretor novo, ou pessoas que nem ainda são corretores, que vão se tornar corretores, sejam proprietários de imobiliárias, sejam líderes comerciais. Tem muitos insights para tirar. A gente poderia falar muito mais. A gente pode voltar e organizar mais outros focados. Hoje foi uma conversa aquela mais geral. Mas eu quero te dar os parabéns, Roger. Além de estar uma estrutura fantástica, né? Fantástica, não tem ideia. Além disso, a gente... o que seria de nós se nós tivéssem pessoas como tu, com iniciativas, né? De trazer conteúdo. É conteúdo de qualidade, não é só conteúdo, é conteúdo de qualidade. Já ouvi, né, o episódio, entendo a estratégia de trazer conteúdo de qualidade. É um ciclo virtuoso, né? Leva coisa boa, vai sempre vir coisa boa e é assim que funciona. Então tá de parabéns. O estúdio aqui de novo tá de parabéns, que tá lindo, lindo, lindo. E eu tenho certeza que eu vou voltar aí, né? Já que tu deixou as portas abertas, eu falo pra caramba. E assunto não falta. Os microfones estão abertos. Os microfones abertos, mas é isso aí, não falta. Então, para finalizar aqui da minha parte, agradeço mesmo. Sucesso para todos nós, né? Sucesso para todo mundo que está assistindo, né? Acho que conteúdo de qualidade nunca sai de moda, né? O que a gente precisa é tentar comunicar da maneira mais clara possível e tu tem esse dom. Então, toca a ficha nesse projeto que vai ser um sucesso e no que eu puder ajudar, vou sempre ajudar. Valeu, obrigado pelas palavras, obrigado aí pela consideração, né? Obrigado também a Sonido Produtora pelo estúdio aí, né? Essas palavras que o Cris falou são totalmente verdades. E aí a gente vai se despedindo, pessoal. Tá dizendo que foi um prazer ter ficado mais esse tempo aí conversando. Espero que vocês tenham todos gostado da nossa conversa. E relembrando, assistam os nossos episódios no nosso canal do YouTube, Imóveis Lifecast, também no Spotify, no Imóveis Lifecast e demais plataformas. Siga-nos nos nossos canais, nosso canal do Instagram, né, o nosso perfil do Instagram, no @ImóveisLifecast. E um grande abraço para todos, famintos e famintas por conhecimento. Tchau, tchau.